Só para finalizar a parte masculina, por que o homem é mais fácil a gente se programar como se a gente tivesse um GPS interno? Por que é mais fácil? Vamos voltar lá para a floresta amazônica, ok? E por que o homem tem que ser focado? Não é porque a gente foi treinado, isso é tudo no mesmo programa. Porque ele tem que... É o mesmo programa, continua sendo o mesmo programa. Vamos pegar o exemplo do porquê que o homem é focado, ok? Porque se eu estou lá na floresta e eu vou caçar, vamos pensar no índiozinho, ok? Mas é o mesmo raciocínio se aplica lá na guerra, né? Vamos pegar o exemplo aí, guerra Rússia e Ucrânia. Se eu faço a mira aqui, eu preciso mirar e eu preciso travar para poder olhar exatamente aonde eu quero atingir. Porque se eu miro para cá, eu já não consigo mais ver aqui. E se eu tenho que trazer a comida para casa, eu vou caçar. Eu não vou no mercado com malícia. Existe a possibilidade de ou eu voltar sem caça nenhuma para casa, ou eu ser a caçada. Eu ser a caça. Entendeu por que quem está atrás de mim tem que olhar? Porque se eu estou olhando aqui, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, um animal qualquer na floresta. Sei lá, qualquer bicho na floresta. E aí se eu faço isso aqui, ó, se está vindo alguma coisa atrás, já era, eu não vou ver. Eu não vou ver. Por isso que o homem ele é focado. Aí o cara foi lá no meio da floresta. E não é igual aqui. Ó, você vai vir na minha casa, você sai aqui da faculdade, vira à direita, vai até o final da rua. No final da rua você vai ser obrigado a virar à direita de novo. Aí você vai andando até você ver a calunga. Quando você vê a calunga, você entra na primeira direita de novo. Aí você vai até o final, quando você vê ali o muro do campo de marcha, do aeroporto, você vira esquerda. Atravessou a ponte. Percebe a quantidade de referências que a gente vai ter? E aí você vai dando mais referências, e mais referências, e mais referências. Na floresta você tem o quê? Ó, você passa da árvore grande, depois você vira na árvore grande, depois tem a outra árvore grande. E aí eu saí lá da minha oca, né, da minha tribo, fui caçar. Como é que eu volto? Porque ele tem que voltar. Entendeu da onde vem o programa do GPS masculino? Porque às vezes, se o homem fecha o olho, você fala assim, onde é que eu estou? Porque, cara, eu não sei exatamente onde eu estou, mas eu sei que o rio está para lá. Então você já tem uma referência geográfica, como se a gente tivesse essa questão de GPS. Entendeu? Agora vamos começar a entrar no universo feminino. Entendeu? Um dos motivos da dificuldade. A mulher, beleza, entrou no carro. E agora, o que eu faço? Agora eu ligo o GPS, porque sem o GPS eu não sou porque não tem essa questão. Por quê? Vamos voltar lá para a tribo. Para quem tem 2 cachorros, vai ver isso claramente, tá? Para quem tem um macho e uma fêmea. Eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara, eu tenho uma casa, eu quero fazer segurança. O que eu faço? Você compra um macho e uma fêmea. Por quê? Porque depois que o macho volta para casa, e quem vive com um sabe disso, quando a gente chega em casa, a gente desliga. Filho, eu desliguei, porque o meu trabalho eu já fiz. Mas você é pedreiro, arruma esse chuveiro. Eu? Não, vai que alguém vai arrumar, porque eu não quero nada em casa. Mas você faz isso na
no seu momento acetilcolina, ele desliga. Entra lá no YouTube e coloca caixa do nada. Aí você vai entender o que é a cabeça do homem quando ele desliga. O que é caixa do nada? É nada. Eu posso pôr uma plantinha na caixa do nada? Não, porque aí já não vai ser nada, vai ter uma planta. Não, nada é nada. E não tem como. Por que o homem entra na caixa do nada? Porque aí vamos supor, eu voltei lá para a tribo, beleza? Vamos entrar no livro, né? Voltei para a tribo. E aí vem, no caso nosso aqui da sociedade moderna, vamos supor, você está em casa. Aí você escuta algum barulho. Óbvio que quem escutou foi a mulher. Porque o homem está no nada. Aí ela fala: o que foi? Você ouviu isso? Não, estou ouvindo você agora. Então presta atenção. Você não está ouvindo? Não. Vai lá fora que eu ouvi um barulho. Sério mesmo? Quem é que vai lá fora expor e arriscar a vida? O macho. Se fosse aqui na sua tribo, vamos entrar na mulher. Aí o homem traz o alimento para a tribo, o índiozinho, né? O índiozinho. Gosto de falar de índio porque tem aí, né, ascendências caboclas na minha formação. Aí o índiozinho traz o alimento e coloca lá o alimento, né, para família dele. Então ele já fez na cabeça dele que ele está programado para fazer e ele está muito orgulhoso disso. Aí ele vai entrar no seu caixa do nada. Por quê? Porque ele precisa descansar da musculatura. Por isso da testosterona, por isso que tem músculos mais fortes. Eu odeio esse programa, mas quando vocês virem, né? Quando eu era obrigado a assistir por conta das pessoas que estavam do meu lado, assim, vamos assistir isso aí. Não, ok. Já que eu não tenho opção, então ok. Vamos ver o que dá para tirar de ensinamento disso aí. O Big Brother. Aí você tem lá os testes de resistência. Quase sempre quem vai ganhar é quem? A mulher. Porque ela é muito mais resistente do que o homem, já desde o espermatozoide. E os testes de força e agilidade? A maioria das vezes, não. Porque o corpo dele é programado para isso, né? Para explosões rápidas que resolve o problema e volta e descansa. Por quê? Porque se precisar de novo, o meu corpo está descansado para explodir de novo. Por isso que a gente entra na caixa do nada. Porque se precisar, eu tenho que levantar disposto para resolver o problema. Óbvio que eu não quero morrer. Se eu tiver que matar, eu mato. Não tem problema nenhum. Mas você não tem dó? Tem da minha família. Por quê? Porque se ele me matar, quem vai proteger a minha família? Aí ele trouxe o alimento lá para sua obra. Lá para a índiazinha. E aí a índiazinha tem lá os índiozinhos. A mãe, ela já tem um outro contexto. Você sabe que de força não dá para disputar. Mas eu conheço a Maria das Couves que bate no marido dela. Ok, ela é a exceção. Ok? Eu dou aula para uma menina que ela é enorme. Eu falo assim, não fica longe de mim, por quê? Porque isso pega com a minha masculinidade. Olha o seu tamanho. Então a função materna, ela é uma função de... Bom, vou dar um exemplo bem ridículo que vai ser fácil o entendimento. É a função de colocar debaixo da asa. Põe embaixo da asa e... Ela sabe que se tiver que sair na porrada, quem tem que sair na porrada é o macho. Mas enquanto o macho está saindo na porrada, ela está aqui, ó. Então assim, torcendo para que ele vença a batalha. Óbvio, né? Num último momento,
até tem explosões também de preservação do instinto vital. Mas aqui eu não estou nem pensando nesse aspecto mais emergencial de uma situação de risco. Estou pensando num aspecto mais geral. Quando uma mulher, e quem é mãe vai entender o que eu vou dizer agora, para quem é mãe. Eu não sou mãe ainda. Quando você for, se for o seu desejo, você vai entender. Enquanto isso, observe a sua mãe. Se tiver você, por isso que pai é quem cria e mãe é quem paga. Se tiver uma comida, o teu filho que você pariu e o filho dele que veio com ele, e só tem uma, quem come? O filho dele só vai comer se ele estiver presente, porque você vai agradar ele, não a prole dele. Eu sou diferente. Ok, você é exceção. E você teve um programa social que mexeu neste programa básico. Mas ainda, e eu acho que hoje eu não vou ter tempo de chegar no programa social. Tudo bem? É exatamente a pergunta que você fez. Por que o árabe tem 4 mulheres? É um programa social. Ali foi uma programação daquela sociedade naquele momento histórico. Mas nessa condição, você percebe que o homem provém e a mulher administra para ela e para os seus. Por isso que tem o conto da Cinderela. Mas ela é tão boazinha que se dane, é filha? Não, então... azar, eu sei. Por quê? Porque eu vou querer o melhor para a minha prole. E a mulher, neste programa de saber que na hora do vamos ver, quem tem que ir é você, é você, é você, sou eu. E ao saber que o homem, quando ele volta, ele desliga para a caixa do nada, ela tem que ficar atenta comigo. Porque se eu estou cozinhando aqui, ok? Eu não estou sendo machista dizendo mulher cozinha, homem trabalha. Não, não é isso. Ok? Não leve para essa discussão de gênero, de hétero-pobre, blá, 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 essas coisas. Não, não é isso que eu estou tentando dizer. Ok? Estou fazendo um programa bem basicão. Se eu estou cozinhando aqui, e quem é mãe e ficou com filho, e eu tive o prazer de ser a mãe da minha filha. A mãe dela ia trabalhar e eu que cuidava da minha filha. E por ter trabalhado muitos anos na enfermagem, muita coisa em mim mudou. Porque a enfermagem é uma profissão feminina. Eu sou o intruso na enfermagem, né? É uma profissão de características maternas. E isso me mudou muito, né, na minha característica masculina. E como enfermeiro eu sou exatamente assim. E como pai eu acabei virando assim. Mas isso é uma característica feminina. E quem é filho vai saber. A mãe está aqui, nem olhou para você e falou assim: você está fazendo o quê? Eu falo: mano, você tem um olho na nuca? Como é que você sabe que eu estou aprontando? O homem é um cabresto. A mulher é uma coruja. 360, meu filho. E não é que é 360. É a esfera inteira. Vê o céu, vê tudo. E sente tudo. E está ligado em tudo. Por quê? Porque se eu estou protegendo aqui, vamos voltar lá para índiozinho. Tem muro? Não, filho, no máximo você tem uma sei lá o que eles fazem com as ocas deles, umas madeirinhas lá. Né? E aí imagina, você acha que não vai ter algum animal que não vai olhar o seu filho e vai falar assim: jantar. Você acha que essas coisas não existem? Olha o jantar. Você acha que ele, né? Assistem
alguns NetGeo, para você ver os predadores indo buscar a presa. Você acha que ele vai no macho alfa? Não, ele não é burro. Por quê? Porque eu vou ter que sair na mão, pode ser que eu perca. Não, vai nos doentes, vai nas criancinhas, porque é só pegar e colocar embaixo e fora. Não tem luta. Eu não quero lutar, eu só quero comer. É só isso. E aí a mulher lá na oca, a mulher lá nas cavernas, a mulher lá na época, né, em que não tinha essa proteção, o programa feminino é um programa de radar. Por isso que vocês veem tudo e sentem tudo, e jamais uma mulher vai estar na caixa do nada, principalmente se ela virou mãe. E quem tem uma mulher em casa sabe, eu tinha uma mulher antes dela engravidar, e ela se tornou outra mulher depois que ela engravidou. Por quê? Porque a preocupação dela não é mais você. A preocupação dela é e ela não desliga. E a mãe sabe disso. Você até vai ter relações com o seu marido. Só que o orgasmo já se torna mais difícil porque seu ouvido ainda está lá no seu bebê. É mais difícil. Não digo que é impossível, mas é muito mais difícil. Porque não desliga. E não dorme. O filho vai, vocês que são novinhos aí, jovens, né? A gente já fez muito isso com as nossas mães. Saiu? Esquece, filho. Não dorme. Não, mas ela está ali dormindo. Está naquela. E aí vocês começam a entender a diferença. Fazer sexo todo mundo faz. Ter filho, quase todas as mulheres conseguem. Ser mãe é outra coisa. A tendência é aumentar cada vez mais. Porque é mãe, aí depois se torna a avó, que eu observo que fica mais preocupado. Mas a avó ela é diferente por quê? A avó ela é diferente porque você como mãe olha a tua filha como filha. E você como mãe acredita que ela ainda não é, ainda olha por cima. Mas mesmo sendo avó, você fala, ok, você faz um monte de N, mas a responsabilidade final é sua. Até o momento que ou o seu genro, ou a própria filha, e a filha é mais difícil, fala assim, então, o negócio é o seguinte, na minha casa só tem uma mulher, a minha. Aí você é avó, visita. Quem manda nessa é a minha mulher. Tudo bem? Precisava falar assim com a mamãe? Precisava. Por quê? Porque na palavra final, na criação do meu filho, quem vai dar sou eu e você. É a minha mãe. Sua mãe vem e estraga o que a gente faz, depois ela vai embora. Não tem problema. Essa é a função dela de ela criou você e a gente cria o nosso filho. Aí, quando eu te falei que às vezes você tem um macho alto, assim, desculpa, aqui é a regra que dita aqui somos nós. Por quê? Porque é assim, não gostou, ok, não tem problema, não precisa disso. A gente se encontra no restaurante. Não, nossa, aqui na minha casa tem as minhas regras. Se você não gostou das minhas regras, não venha. Simples assim. Eu te amo, continuo te amando. E as regras continuam sendo as mesmas. Não muda. Mas vamos voltar. Percebe? Por que não desliga? E aí agora eu vou voltar no comecinho da aula. Quer ter segurança na sua casa? Tem um cachorro macho e um cachorro fêmea. Quem vai fazer a honra? E o macho vai estar sempre dormindo. Por quê? Porque na hora que a fêmea falar, acorda safado, o que está acontecendo uma coisa, ele vai ter que acordar e lá resolver o problema. E aí a fêmea vai para trás dele e vai ficar olhando ele sair na mão para resolver o problema. Porque esse é o programa. Esse é o programa. Mas na hora de resolver, por que não desliga? E por que não desliga? Porque ela sabe que o macho desliga. Alguém tem que ficar.
ficar ligado. Por quê? Porque se depender dele, ela vai ficar roncando. Não tem jeito. É um programa básico. E aí por isso que hoje, e vocês vão saber melhor do que qualquer um, na próxima semana a gente entra com um pouquinho, aí eu vou falar um pouquinho da influência social e aí trago o sistema límbico. Você percebe que aqui eu já trouxe mais questões dos hormônios sexuais. E aí aqui, aonde que entra esse instinto materno? Quando a mulher se torna mais mulher? Quando ela está na base da progestona, hormônio que favorece a gestação. Eu vou traduzir a aula, não é de sistema hormonal, eu vou traduzir de uma forma bem ridícula o sistema hormonal feminino, o ciclo menstrual feminino. Posso apagar aqui? Então, o macho, ele é provedor, né, e protetor, e a fêmea, de forma geral, ela é cuidadora. Né? Ela que vai fazer esse processo de cuidado e entra no protetor, mas percebe que aqui o protetor dela é diferente. É uma proteção de eu não desligo nunca. Nunca. E quando a mulher percebe que o homem que está com ela fala assim, mano, esse é o cara. Ah, filha, ela não deixa nenhuma chegar perto dela. E às vezes você entra nos lugares, aí você já está procurando, né? Onde é que está a cerveja? Onde é que está a cerveja? Olha aí, a cerveja. E ela fala assim, o que é aquela vagabunda que está olhando para você? Quem? Não, filha, você não está procurando a cerveja, mas porque ela sabe dessa questão de instintamente, vem lá na programação primitiva, repito, isso é uma programação primitiva. Ela sabe que se ele gostar da outra, ferrou. Por quê? Porque eu não vou dançar. Tá? E por que a mulher se torna muito materna? Não é aula de ciclo reprodutor. Tá? Nós falamos ciclo menstrual porque a menstruação ela é visível, mas o nome correto é ciclo reprodutor feminino. O objetivo é reproduzir, o objetivo é engravidar. A mulher, primeiro dia da sua menstruação, você começou a menstruar, beleza? Começou a menstruar, você já começa a liberar o hormônio que te faz mulher. Qual é o nome do hormônio que te faz mulher? Estrogênio. Tudo bem? Você começou a menstruar, você começa a liberar o hormônio que te faz mulher. É o estrogênio. Aí o estrogênio, ele vai elevando-se gradativamente. Obviamente ele vai ter um pico maior quando acaba a menstruação. E ele vai se elevando, até o momento em que você está ovulando. E você sabe que você está ovulando. Por quê? Porque tudo fica mais gostoso. A água tem um sabor diferente, os alimentos têm um sabor diferente. Né? Os homens na rua, se você tem afeição por homem, ficam todos diferentes, tudo diferente. Né? Por quê? Porque é isso mesmo, o objetivo é esse mesmo. Né? Você vai tomar um sorvete e você fala, nossa, e aí a mente já começa a viajar. Você ovula. Depois que você ovula, quem que você vai liberar? O hormônio para preparar o seu útero para a gestação. E aí a partir daqui, você começa a reduzir
que aí você mantém alto o hormônio que te prepara para a gestação, até que o seu corpo percebe que você não engravidou, esse hormônio cai. E aí retoma o hormônio feminino. Aí depende, se o seu ciclo é de 28 dias, se o seu ciclo é de 30 dias, se o seu ciclo é de 32 dias, vai demorar metade do tempo. Tá? Essa condição, principalmente da mulher estar em alerta, e aí vocês têm que fazer o exercício em vocês. Vocês vão perceber que vocês ficam muito mais alerta nessa segunda fase. A primeira fase é a fase que vocês ficam muito mais com... Vou falar de uma forma bem simples, tá? A primeira fase é a fase que você fica com um apetite sexual maior. E a segunda fase é a fase que vocês não desligam de jeito nenhum. Aí a segunda é o ovulando ou a primeira que é o O ovular está aqui no meio. O ovular é só a liberação do ovócito. Está aqui, ó. O ovular está aqui, ó. Começa a partir do primeiro dia. Eu comecei a menstruar, aí você pode falar, meu ciclo começou a... Tá? Vai ter livros que vai falar, não, começa no final. Vai ter livros que vai falar, não, começa no começo. Para ficar mais fácil, porque às vezes você tem menstruação de 3 dias, às vezes de 5 dias. É que a aula não é de ciclo menstrual. Decora no começo. Porque a partir do momento que você começou a menstruar, você já está se preparando para o próximo. E aí essa primeira fase é a fase que você vai ter uma atração maior por sexo. E a segunda fase é a fase da insônia. Você fala, meu, não sei. Aí o que você começa a fazer se o seu ciclo for de 28 dias? Associa com a lua. Se o seu for de 28 dias. Aí você fala, quando está tal lua, é a semana que eu vou ter insônia. Por quê? Porque o ciclo feminino, o homem, por que o homem é a mesma coisa sempre? Né? Porque o homem só tem um hormônio, testosterona. Em que momento você libera a testosterona? De madrugada. Por isso que você acorda e o seu companheiro está com ereção na madrugada. Ah, é porque você está com vontade de fazer xixi? Não, já pensou se toda vez que eu tivesse vontade de fazer xixi eu tivesse uma ereção, eu estava ferrado. Eu ia ser chamado de tarado. Pega de manhã, né? Deu a dica, já pega de manhã para não ter erro, passar estresse. A voz da experiência. Ok? O homem toda madrugada, se ele tem um sono, se ele consegue atingir o sono profundo, ele vai ter a liberação da testosterona. Já a mulher não, ela tem uma fase, por isso que é uma fase mulher, que a prepara para atrair o sexo oposto, e uma fase mãe, que é a fase da progesterona. Tá? Mesmo depois, quando vocês têm o filho, engravida e o filho nasce, enquanto vocês estão engravidando, é só a fase progesterona. A ênfase é na fase progesterona. Aí é bomba, aí o seu bomba já é um outro contexto. Aí a mulher vai se tornar masculinizada se ela toma testosterona. Aí já é um outro contexto. Nós estamos apenas. Claro que mexe. Não é que deixa de ter, mas mexe. Aí é um outro contexto, uma outra alma, um outro sentido. Aqui eu estou tentando trazer vocês, porque qual que é o nome da aula? Influência. Como é que é? Bases biológicas comportamentais. Não é base genética comportamental. Não é? Quais são as bases biológicas que moldam o comportamento? Por que você é assim? Da onde veio isso? Eu estou mostrando para vocês programas, muito em relação aos hormônios sexuais, que vão moldar os neurônios que vão trazer a sua característica comportamental. Então, no primeiro momento,
eu mostrei para vocês, olha, o hormônio sexual masculino vai dar os caracteres sexuais masculinos. O hormônio sexual feminino vai dar o caractere sexual feminino. Hoje nós estamos complementando, eu estou dizendo, estes hormônios, além de fazer com que eu tenha um pênis e um corpo de homem, ele vai moldar o meu comportamento. Ele vai mudar, o meu comportamento vai mudar. E hoje é muito facilmente visível que, graças a Deus, a sociedade evoluiu. Nós vivíamos numa sociedade que as pessoas não podiam manifestar a sua sexualidade, que vai ser a próxima aula. Aí eu vou trazer um pouco da influência social em cima da questão biológica. Hoje, graças a Deus, evoluiu. Então a gente consegue perceber pessoas, e aí nós vamos entrar um pouquinho nessa celeuma, bem pouquinho, que quando fazem a mudança, a sua mudança, seja de um corpo masculino para um corpo feminino ou vice-versa, você percebe que o comportamento muda. Por que o comportamento muda? Porque elas começam a ter suplementação hormonal. É só por isso? Claro que não. Por isso que existem vocês, psicólogos, que trazem outros contextos psicológicos, sociais, antropológicos. Aqui eu estou trazendo apenas conceitos biológicos, conceitos da biologia, no caso com a ênfase da biologia hormonal. Espera que eu já chegou a falar. Tudo bem? Então aqui vocês prestem atenção em vocês, mulheres, e para quem é um homem que vive com uma mulher, comece a prestar atenção. Você marca o dia que ela começou a menstruar e o dia que ela começou a menstruar de novo. E aí você divide no meio. Aí você vai ver, se não, daqui para cá era uma mulher, daqui para cá era outra mulher. Por isso que a mulher também tem essa questão. E aí você vai perceber que a mulher ela se torna... É que, neste caso, o homem ele tem uma certa dificuldade, mas vocês vão olhar com um olhar científico. Vocês vão perceber que na primeira fase, ela procurava mais você. E na segunda fase, ela procura mais os filhos e a casa. Tá? São influências mesmo, mas de forma geral, o programa feminino, você vai ver que na segunda fase, é a fase que às vezes você acorda de madrugada para ir no banheiro e você vê sua mulher no celular. Porque ela está naquela fase que não existe. E na primeira fase não. E essa diferença ela sempre vai acontecer. Mas o programa geral feminino é esse. É o programa de eu protejo a casa. Eu olho tudo na casa, eu tomo conta da casa e eu não desligo nunca. Diga, senhorita. Só para entender, o hormônio molda os neurônios, não? E o hormônio molda os neurônios lá no seu útero, lá no útero da sua mãe, e existe uma corrente da fisiologia que diz que, aí é bem nível hard de fisiologia, nós não vamos aprofundar nisso. Diz que na puberdade você tem também uma... Aí, que bonita essa palavra, uma neuroplasticidade após a puberdade. Então, ou seja, os hormônios mudam na puberdade, os neurônios mudam na puberdade. Por quê? Porque a partir do momento da puberdade você começa a tomar porrada do hormônio sexual pro resto da sua vida, até chegar aí à fase das pausas, a andropausa no homem e a menopausa na mulher, tá? E isso é facilmente visível. Assistam 2 desenhos, os 2 divertidamente, o divertidamente 1 e o divertidamente 2. Vocês percebem que quando a Riley chega na adolescência, ela muda. Para quem já foi mãe de adolescente, percebe que quando vira adolescente muda. Mas nossa, o que aconteceu com você? É a neuroplasticidade. E aí não vamos entrar nessa celeuma, porque senão a gente ia ficar parado só na neurofisiologia. Não, o objetivo não é a gente ficar parado nessa disciplina só na neurofisiologia, que é apaixonante, é legal pra caramba, mas o objetivo não é só isso. Então aqui percebe que eu trouxe
bases comportamentais. Bases, primeiro, da formação do corpo. Eu olho para o corpo, eu vejo um corpo feminino. Eu olho para o corpo, eu vejo um corpo masculino. Quem fez isso? O hormônio. Eu tenho comportamentos que são padrão. E aí vocês percebem, né? Essa forma, nossos homens são leais, né? Por que vocês são leais? É isso aí. Vem daí. Não é que a gente quer, a gente foi programado para ser assim. Veio dali, né? E por que tem esses comportamentos? Também, aí eu trouxe agora. Primeiro foi a influência do hormônio no corpo e agora a influência do hormônio no comportamento. Pouco importa o seu jeito. Pouco importa se você é japonês, se você é negro, se você é asiático, se você é índio, pouco importa. O hormônio vai atuar do mesmo jeito. E aí, óbvio, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho que a sociedade tem influência. E para quem é um pouquinho, né, para nós que nascemos no século passado, a gente percebe essa influência do momento histórico no comportamento social. Pouco importa, aí você percebe, você fala assim, ok, tem isso aqui, mas isso aqui é muito abafado pelo comportamento histórico. Não consegue eliminar. Eliminar por completo é impossível. E às vezes você vê pessoas discutindo, querendo eliminar. E aí o que você faz quando a pessoa quer eliminar? Não perca o seu tempo. Porque ela não faz a menor ideia do que ela está falando. Ela só está na superficialidade rasa da própria ignorância. Os ignorantes têm certeza de tudo. Os sábios perguntam tudo. Para não ter certeza de nada. Ok, vamos ver o seu ponto de vista. O que você quer dizer com isso? Se você vai me convencer ou não, é outra coisa. Né? Se eu vou mudar de ideia ou não, é outra coisa. Mas eu sei que eu vou aprender alguma coisa com você. Então você sempre vai perguntar. Se torna um questionador e não um afirmador. Então as pessoas começam a afirmar demais, você fala, meu, mas você nem escuta, você fala, putz, tem tanta coisa além do que você está falando e você nem faz a menor ideia desses outros conhecimentos. Eu quero que os homens e as mulheres tenham o mesmo comportamento. Nunca terão, por quê? Uma das provas, existem outras provas? Claro que sim. Aqui eu só estou trazendo a prova biológica básica lá da formação, né, dos mamíferos de uma forma geral. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Buenos dias, personas. Eu mando esses textos para vocês. Até semana que vem.